Nesse programa você vai conhecer um pouco mais sobre as técnicas para o diagnóstico sorológico da sífilis. Você sabe quando a sífilis começou a preocupar as autoridades de saúde? Embora sem comprovação, uma das teorias afirma que a sífilis foi introduzida na Europa em 1493 por membros da tripulação da primeira expedição de Cristóvão Colombo à América. No século XVI, já era o maior problema de saúde pública da época. O espiroqueta responsável pela doença foi identificado em 1905 por um zoólogo alemão de nome Fritz Schaldin. Mas o primeiro teste para o diagnóstico da sífilis só foi desenvolvido em 1906 pelo cientista alemão August von Wassermann, e por isso foi chamado de reação de Wassermann. Esse foi o primeiro teste não treponêmico, que apontava a presença de reaginas no sangue de pacientes infectados. O método de Wassermann era de difícil padronização e outros métodos foram desenvolvidos sem grande sucesso. Somente em 1941 foi desenvolvido o método de diagnóstico VDRL, que provou ser bastante eficaz e que é utilizado até hoje. Com o avanço das tecnologias aplicadas em laboratório, outros métodos passaram a ser utilizados no diagnóstico sorológico da sífilis. Veja os métodos disponíveis hoje para esse diagnóstico. Os testes não treponêmicos permitem provas qualitativas e quantitativas. Têm sensibilidade aceitável e são de execução fácil e rápida. O RPR permite leitura a olho nu, mas custa mais caro que o VDRL. As reações treponêmicas são qualitativas e permitem a confirmação do diagnóstico. A reação FTA-ABS é a primeira a positivar e por isso também permite o diagnóstico da sífilis primária. A microhemaglutinação indireta não é indicada para o diagnóstico da sífilis primária. Entretanto, dispensa equipamentos para a leitura. Você vai ver agora quais os métodos recomendados pelo Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Ministério da Saúde para o diagnóstico sorológico da sífilis. Como se preparam os reagentes e os insumos para os testes? A importância do controle de qualidade dos reagentes e insumos preparados. Como são feitos os testes e sua correta leitura? E ainda, quais os cuidados necessários em cada fase do processo para garantir a sua segurança? Para diagnóstico sorológico da sífilis, o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, recomenda a realização de 2 tipos de testes. O primeiro deles é um teste não treponêmico chamado VDRL. Esse teste é uma reação de microfloculação que utiliza uma suspensão antigênica contendo cardiolipina, colesterol e lecitina. O antígeno é suspenso em uma solução salina tamponada e forma grumos quando se combina com anticorpos cardiolipínicos, como as reaginas, no soro ou no líquido cefalorraquidiano. Apesar de sua fácil execução e reprodução e de seu baixo custo, o teste VDRL não é totalmente específico. Reações falso-positivas podem ocorrer no soro de pessoas com doenças agudas ou crônicas, ou ainda em pessoas em situações fisiológicas, como a gravidez. A reação VDRL permite a avaliação tanto qualitativa como quantitativa de anticorpos no soro. Por isso, você vai utilizar essa reação para triagem ou testagem inicial de amostras e para a monitoração do tratamento. Os testes qualitativos são os primeiros a serem realizados, a fim de determinar se uma amostra é reagente ou não reagente. Em seguida, faça o teste quantitativo nas amostras reagentes para determinar o título de anticorpos no soro. Repare que a amostra a ser utilizada nas reações VDRL e FTA-ABS é predominantemente soro. Atenção! Esse material é potencialmente infectante. Por isso, não esqueça de seus equipamentos de proteção: pipetadores, luvas descartáveis, avental longo de mangas compridas, óculos de proteção e recipientes com hipoclorito de sódio a 2% para descarte de material contaminado.
Antes de realizar o teste VDRL, você vai escolher entre os conjuntos diagnósticos disponíveis no mercado que devem obrigatoriamente ter registro no Ministério da Saúde. Você pode optar pelo antígeno concentrado ou pronto para uso. Os antígenos prontos para uso têm prazo de validade relativamente longos. Por outro lado, o antígeno concentrado e preparado diariamente facilita a padronização da técnica. Lembre-se que, após o preparo, sua suspensão antigênica dura 8 horas. Note bem, para você escolher o conjunto diagnóstico VDRL, seu laboratório deve estar apto a testar o desempenho do antígeno a ser utilizado frente a um painel de soros com resultados conhecidos, contendo amostras fortemente reagente, fracamente reagente e não reagente. Esses soros controle são essenciais para assegurar a qualidade do antígeno e do equipamento que você está usando. É indispensável que você faça a titulação dos soros controle diariamente. Só assim você poderá detectar perda de sensibilidade de seu reativo, erro na preparação da suspensão antigênica ou algum problema no seu equipamento. Você deve evitar congelar e descongelar o soro repetidamente para que o título não diminua. E como se evita essa repetição? Bem, basta que você divida os soros controle em alíquotas com o volume necessário para apenas uma reação. Congele todas as alíquotas a menos 20 graus Celsius e descongele diariamente uma alíquota que não pode ser congelada novamente. Você deve se lembrar que evitar o excesso de gelo e permitir a boa circulação de ar no interior do congelador garante seu bom funcionamento. Se você não tiver um dispensador automático ajustável ou pipetas automáticas, você vai precisar de uma agulha para dispensar a solução antigênica. Para isso, você deve lixar uma agulha 18 gauge imediatamente acima do bisel. Retire o bisel usando um alicate. Verifique se este procedimento foi suficiente para obter a calibração da agulha fazendo o seguinte teste. Coloque a agulha em uma seringa de 1 ou 2 ml. Encha a seringa com suspensão antigênica. Retire seu êmbolo e, com a seringa na posição vertical, deixe a suspensão passar pela agulha contando o número de gotas. A calibração correta corresponde a 30 gotas, mais ou menos uma gota, para cada 0,5 ml de suspensão antigênica. Se for necessário, faça ajustes no diâmetro ou troque a agulha conforme instruções contidas no seu manual.